Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Essa estreando 2025, nossa primeira live desse ano que veio a iniciar, né? Já tem alguns dias. Hoje a gente vai estar tratando de um assunto que ele vai ser importante não só para o início do ano, não só para esse ano, mas para qualquer momento da nossa vida, que é sobre a saúde mental. E aí a gente vai pegando esse gancho do Janeiro Branco, que é uma campanha, como a Cici costuma sempre utilizar, né? Aproveitar de ganchos dessas campanhas das cores, que trazem sempre assuntos relevantes e a gente tenta sempre abarcar, porque a gente entende que é importante tanto os nossos associados quanto quem nos acompanha nas redes sociais tenham acesso a esse tipo de conhecimento, tenham acesso a esse tipo de consciência para poder introduzir em suas vidas, na vida de seus familiares, na vida de quem convive. E hoje não vai ser diferente. E aí, como vocês já devem conhecer, o Clube do Conhecimento, a gente sempre está tentando trazer um assunto relevante para que a gente possa estar desenvolvendo, como disse, a consciência sempre para todo mundo que nos assiste. E para quem não me conhece, me chamo Felipe, eu faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assiste. Hoje eu vou estar convidando uma pessoa que já fez também uma live conosco, falou também sobre autoconhecimento conosco no ano passado, que é a professora Etienne, da nossa parceira Estácio de Sá. Mas antes eu gostaria de desejar a todos aí um ótimo ano de 2025. 2024 foi um ano muito bom também, muito prazeroso poder estar aqui com vocês nessas lives do Clube do Conhecimento. Espero que 2025 também a gente consiga fazer um ótimo trabalho, ter uma ótima troca sempre nessas lives. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer em tê-la aqui conosco mais uma vez. Prazer é todo meu. Sempre bom estar com vocês para falar de uma coisa tão importante, né? Sempre. Eu gostaria, Etienne, para quem não acompanhou a sua última live conosco, se apresentasse, falasse mais sobre o seu trabalho, sobre essa parceria com o Estácio. Perfeito. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Etienne Santos. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Estácio. Fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, que é a área que eu atuo hoje, e fiz gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas também. Hoje eu trabalho sendo responsável pelo NAAP, que é o nosso Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico, que a gente tem em todas as estácios nível Brasil, né? E eu trabalho com os alunos que possuem neurodivergência ou apenas alguma dificuldade na organização do dia a dia, no roteiro para o estudo, esse tipo de coisa. Perfeito. Então, até antes de mais nada, Etienne, você até bem direto nessa pergunta inicial, o que seria, aí para quem ainda não tem esse conhecimento, o que seria essa campanha Janeiro Branco e o que ela representa, ou por que ela é tão importante para a gente nessa questão da conscientização sobre a saúde mental? Perfeito, Felipe. Então, o Janeiro Branco, ele é mais um simbolismo, né? Porque a saúde mental ela tem que ser cultivada todos os dias, todos os anos. Mas o Janeiro Branco, ele foi criado para promover mais o assunto sobre a saúde mental, sobre o emocional da sociedade, né? Da população no geral. Essa campanha, o objetivo é sensibilizar essa população para a importância, né, do bem-estar emocional, psicológico, dentro de uma sociedade, né? A campanha ela foi criada em 2014 por um psicólogo lá de Minas Gerais, o Leonardo Abraão. Eu acho que uma das principais importâncias do Janeiro Branco, dessa campanha ter sido criada, tirar um pouco o estigma que tem, né, no entorno da saúde mental, como nos temas ansiedade, depressão, burnout, entre vários outros temas,
o foco dela é a promoção, né, dessa saúde e os cuidados que podemos ter no nosso dia a dia mesmo, e prevenir doenças decorrentes ao estresse, à ansiedade, à depressão, né? É basicamente isso. O Janeiro Branco, ele vem muito para a gente poder trabalhar isso no nosso dia a dia. Tanto que é no primeiro mês do ano. Então, a gente já inicia o ano tendo aquela programação de, eu preciso cuidar, tendo aquele lembrete, né? Eu preciso cuidar da minha saúde mental, emocional. Então, eu já vou iniciar o ano praticando algumas atividades que promovem, né, o nosso bem-estar, que eu vou falar mais para frente aqui. Então, a gente já pega esse gatilho no início do ano até o decorrer do final do ano e vai praticando no dia a dia. Perfeito. Eu acho que eu até acabei também falando um pouquinho, introduzindo um pouco ao iniciar a live, mas realmente eu acho que é um assunto que a gente ouve tanto, mas nem sempre a gente está realmente inserido nele, trabalhando sobre saúde mental. Eu acho que virou uma expressão que ela está muito em voga, mas por vezes a gente acaba não, digamos assim, trabalhando realmente, desenvolvendo, tá praticando a atividade está melhorando e talvez nem entendendo realmente o que seria a saúde mental. E aí até mesmo queria entender melhor se existe uma diferença entre cuidar da nossa saúde mental ou simplesmente de tratar doenças mentais. Se existe realmente alguma diferença nesse sentido, se tem algum paralelo. A gente tem, na verdade, bastante diferença, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, é um estado de bem-estar emocional, psicológico e social também, né? Porque muito da nossa influência emocional, da nossa influência de ser humano, é a sociedade, influencia muito. Então, a saúde mental ela é mais voltada para isso, para essas questões de estado de bem-estar, emocional, psicológico e social, né? Que é a junção de um todo. Então, a saúde mental ela se relaciona com uma forma como a pessoa se sente, como a pessoa pensa, como a pessoa age e se relaciona com o outro, né? Uma das principais diferenças de um para outro da saúde mental para doenças mentais é a capacidade de lidar, no caso da saúde mental, a capacidade de lidar com questões da vida, né? A gente aprende, quando a gente cuida da saúde mental, a gente aprende a ter essa capacidade mais aflorada de lidar melhor com questões da vida, sem ter aquela sobrecarga, aquele cansaço, né? Que às vezes a gente acha que é físico, mas não é, apenas emocional. A gente acaba também tendo a capacidade de se relacionar melhor com os outros, tendo uma relação mais saudável com o outro, seja na vida pessoal ou profissional. A capacidade também de saber fazer escolhas melhores para a nossa vida, para o nosso caminho, porque a gente acaba trabalhando na nossa saúde mental. Muito essa visão de futuro, de autocuidado, de realizações, saber como lidar com os nossos objetivos, sem tanta ansiedade de chegar neles, enfim. Então, a gente acaba sabendo fazer escolhas melhores, né, até alcançar. E a capacidade também de harmonizar desejos, capacitações, ambições, que é isso que eu estou falando. A gente acaba tendo ambições de crescer, enfim, de ter objetivos maiores, só que às vezes a gente não consegue alcançá-los por conta de sobrecarga que a gente se coloca, né? A gente acaba se cobrando muito, tendo aquela automutilação psicológica, né? Então a gente acaba se inibindo muito. E nas doenças mentais já não tem muito isso. Tem, mas com uma certa diferença. No caso das doenças mentais, são alterações neurais, alterações de pensamentos, de emoções, de comportamento, que causam uma angústia, um sofrimento emocional. E podem ter causas orgânicas, como disfunções hormonais, neurológicas, né? E
a diferença também é que para a gente cuidar da nossa saúde mental, primeiro a gente precisa sim fazer terapia, né? Com o psicólogo, mas a gente pode cultivar ela no nosso dia a dia com algumas atividades, tá? Na doença mental, não. Na doença mental, a gente pode também cultivar com algumas atividades que eu vou falar mais para frente, mas a gente precisa obrigatoriamente de um acompanhamento psicológico, médico, psiquiátrico, neurológico. Então, é um acompanhamento maior, vamos dizer assim, um cuidado maior, né? Isso sem falar das questões neurodivergentes, enfim, questões biológicas, que já vem de família, hereditárias, né? Que a gente tem também. Entendi. Então, assim, tô tentando ver se realmente eu compreendi. Saúde mental diz mais no sentido do estar da pessoa, bem-estar de como ela está naquele momento já, a doença não é bem como ela está no momento, sim mais ou menos o que realmente o que está ali com ela, que ela está carregando. Não sei se bem isso, mas algo que não no sentido emocional, digamos assim, ela não é uma questão passional, realmente, a doença, tal, enquanto a saúde mental tem mais a ver com esse lado da emoção. Corrija se A gente costuma dizer que a gente tem dentro da gente muita história, né? Muita experiência, muita coisa acumulada, né? Então, sempre vai ter um serzinho dentro da gente que, se a gente não cuidar, no caso da saúde mental, pode acarretar doenças mentais. Vamos lá, a gente tem doenças mentais causadas por sofrimentos guardados, no caso depressão, ansiedade, mas a gente tem doenças mentais neurais, que já praticamente a maioria já nasce com, né? Algumas a gente consegue identificar na infância, outras só na vida adulta, mas elas estão presentes, tá? Eu acho que o ponto principal da diferença da saúde mental e da doença mental é que a saúde mental, se a gente cuidar, alimentar, fazer tudo direitinho, não vai chegar à doença, sendo doenças emocionais, eu estou dizendo, como depressão, ansiedade, tá? Tirando a parte das neurodivergências que já vem, que a criança já nasce com ela e tudo mais. Aí já é outra, e nem é mais considerado doença, né? A gente já não coloca mais essa nomenclatura há muitos anos, a gente coloca como tópicos neurodivergentes apenas, tá? Mas a principal diferença é essa. Doenças mentais podem ser causadas, sim, por falta de cuidado da saúde mental, mas também pode se nascer com alguma questão, como esquizofrenia, o que a gente chama de gatilhos, né? Aquilo já está dentro da gente e algum gatilho na nossa vivência vai ocasionar a explosão daquela doença que estava guardada. entendi. E aí, nesse sentido, porque eu acho que, acho não, né? A doença mental, ela é uma, doença não, perdão, um problema, né? Assim, quando a gente está com uma situação que envolve a nossa saúde mental, acho que nem sempre ela fica visível, né? O mental é muito de cada um. E aí, mas ainda assim, a gente tem algumas, sei lá, como posso dizer, algum sinal, alguma, algum comportamento que pode estar indicando que alguma pessoa esteja passando por algum problema, esteja com alguma questão de saúde mental. Vamos colocar Algum prejudicada. alerta, né? E assim, eu entendo que cada um tem a sua mente, deva lidar de alguma forma diferente com ela, mas de repente, aí eu pergunto justamente a você, que é a psicóloga, se não existe pelo menos algum comportamento padrão de determinadas situações
Que é isso, eu acho que também, além de, deve ser muito difícil de identificar realmente o que está acontecendo, mas talvez exista determinados planos que até possa fazer com que pessoas que estejam ao redor daquela pessoa consiga, não obviamente tratar, mas ajudar de alguma forma. Sim, a gente tem muita variedade, né? Quando a gente fala sobre saúde mental. Por exemplo, a gente tem os mais comuns hoje, infelizmente, é ansiedade, depressão e burnout, né? É o que está mais em alta, vamos dizer assim. E normalmente os sintomas iniciais são bem comuns, tá? Para esses mais aflorados, tá? Que são mudanças de humor, irritabilidade, tristeza, falta de cuidado consigo mesmo. Aquela pessoa que, por exemplo, chegava no trabalho todo dia não animada, mas sorridente, comunicativa, bem cuidada, com o cabelo arrumado, com as unhas feitas, sobrancelha em dia. Esses pequenos detalhes começam a sumir. A pessoa começa a não ter mais esse autocuidado, tá? Isso pode ser um ponto. Questão de comportamento, muito estresse, ansiedade, insônia, a pessoa começa a ficar com muita olheira, um desânimo, empatia, achar que é incapaz, eu não sou capaz de cumprir essa tarefa, é melhor passar para outra pessoa. Isso também pode ser um dos sinais, né? Problemas de concentração, de memória. Estou tentando lembrar alguns aqui que são os mais comuns, tá? Sensibilidade aumentada por sons, imagens, isso pode causar irritabilidade na pessoa, alteração na personalidade da pessoa, a pessoa costumava ser de uma forma e do nada mudou totalmente, confusão, delírios, fala, comportamento desorganizado, alucinação. Isso já é mais voltado para outros tipos de doenças, tá? E a gente já entra na parte da doença e não da saúde mental, emocional apenas, tá? Alterações de comportamento já muda um pouco o enredo. Eu sempre uso a esquizofrenia como exemplo. Por quê? Porque a esquizofrenia, ela só se aparece normalmente depois da casa dos 20 anos. Então, é comum a gente ver uma pessoa tá vivendo uma vida cotidiana normal e tem alguns surtos, algumas alucinações, algumas coisas lá na casa dos 23, 25, 26 anos. Então, eu sempre uso esquizofrenia como exemplo de uma doença, que aí sim é uma doença, que pode aparecer esse tipo de mudança de comportamento, tá? Mas as outras que eu estou dando é mais a questão do emocional mesmo, que aí entra depressão, burnout, crise de pânico, depressão generalizada, ansiedade generalizada, enfim, e assim vai, né? Mas também tem as mudanças do corpo, né? Que a pessoa mesmo pode começar a perceber. Normalmente é queda de cabelo, fraquejamento nas unhas, as unhas começam a ficar muito fracas, quebradiças, né? Manchas no corpo, alergias que não tinha, pode atacar gastrite. Isso tudo podem ser sintomas apenas emocionais, até taquicardia mesmo, às vezes você está parado, seu coração dá aquela acelerada repentina e volta. Estresse emocional. Aí a gente já, identificando esses tipos de comportamento, a gente já pode fazer uma orientação, né? Chegar para a pessoa, falar, olha, talvez você precise de uma ajuda, de um acompanhamento mais profundo. Porque se não procura fazer uma terapia, um psicólogo, vai ser melhor para você, enfim. E aí, com todo cuidado, toda forma de falar, orientar aquela pessoa, né? Mas é que você citou aí tantas enfermidades que nossa mente
acaba gerando, como você falou, digamos assim, acaba afetando o nosso lado físico, o mental, a emoção. Nossas emoções acabam gerando aí questões físicas, né? Isso é muito relevante porque tem um ditado, né? Corrupção, mente sã, e acho que não tem nada hoje, atualmente, que mais eu acho que tenha gerado problemas, vamos dizer assim, físicos na gente do que os problemas mentais. E Sim, com certeza. é só para a gente também levantar aí a bola da importância das emoções para a nossa vida. De como a gente também consegue lidar com elas, tentar, né, lidar com elas de uma forma mais saudável, desenvolver emoções mais benéficas, digamos assim, para o nosso corpo. Então, as emoções, elas nada mais são do que reações físicas e psicológicas que nos ajudam, né, a lidar com situações de perigo, de decisões, enfim. Então, elas são essenciais, né, para a sobrevivência do ser humano, para o nosso desenvolvimento, né? Sejam elas positivas ou negativas, tá? E as emoções, elas podem sim ser influenciadas por fatores como a personalidade, a cultura, experiências passadas, o meio social que a pessoa foi criada, enfim. Tudo isso pode influenciar nas questões das emoções da pessoa. Então, para lidar melhor com as emoções, para deixá-las mais saudáveis, né, a gente pode fazer um autoquestionamento sobre como eu me sinto com certa situação e por que eu me sinto assim, né? A tentar avaliar um todo, né? Do porquê que aquela situação está me causando esse tipo de emoção. A gente se questionar é muito importante. A gente pode também observar melhor o outro, porque o outro sempre vai ter alguma forma de trazer alguma resposta. Às vezes a gente consegue entender no outro que há em nós. É o que eu sempre digo. Se o que o outro fez te mexeu, te incomodou, isso diz mais sobre você do que sobre o outro. Então, a gente se questionar sobre o que o outro está falando, falar realmente está certo, está errado, saber ouvir, ter a famosa da empatia também auxilia na nossa própria saúde mental e controlar as nossas próprias emoções, né? Evitar julgamento, julgar o outro, ter uma alimentação balanceada, principalmente alimentos ricos em magnésio, em vitaminas B, são pequenas coisas que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia para a gente ter umas emoções mais bem trabalhadas, mais bem exercidas, né? É o que eu sempre digo. Nós, seres humanos, somos como se fosse um triângulo. A gente tem 3 pontas, que é o mental, né? Que aí entra todas essas questões, um pouco do que a gente já falou, entra as emoções, personalidade, enfim, tudo isso conta como parte mental, né? A gente tem a parte espiritual, não estou falando aqui de religião, tá? Estou falando realmente espiritual, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser lá dentro, e física. Então, se alguma dessas pontas não estiver realmente alinhada, vai desalinhar alguma outra coisa. Tudo vai desalinhar. A gente precisa, sim, cuidar da saúde mental, mas também da física, através da alimentação, atividades, enfim. E cuidar da parte do espírito, seja fazendo uma yoga, uma meditação, uma autoanálise. Eu digo que às vezes você sentar embaixo de uma árvore e ler um livro, ouvir uma música, você já vai começar a conseguir ouvir a si mesmo, entender a si mesmo. Isso é trabalhar também o seu espírito, né? Sua alma. Eu acho que é basicamente isso. As emoções, elas são normalmente definidas em emoções primárias e secundárias, né?
As emoções primárias são as mais comuns, que a gente consegue identificar mais, né, no outro, que estão ligadas à necessidade de sobreviver. É o nossos instintos, né? Elas podem ser alegria, medo, raiva, tristeza, que são os nossos chamados divertidamente. São os mais expostos, né? São a primeira, o que a gente coloca mais para fora. Por isso são identificadas como emoções primárias. Já as secundárias, elas são normalmente ocasionadas, né? Não são emoções já nascidas conosco, são emoções aprendidas que resultam de combinações emocionais das primárias, que são as nossas primeiras, e do nosso processo cognitivo. Elas são normalmente a vergonha, a culpa, a empatia com o outro, aquela inveja, o orgulho, o constrangimento. Elas são ocasionadas, elas são como se puxassem o nosso melhor e o nosso pior das emoções primárias, né? Elas são como se fosse o resultado das nossas emoções primárias, que são ocasionadas por conta de situações, de ambientes, de relações, enfim. Deu para entender Entendi. um pouco, né? Não deu, porque também está muito recente aí, o Divertidamente, né? Algo que Sim. filme bastante interessante, infantil, mas bastante interessante, eu acho que para qualquer idade. Dá para fazer ótimas análises e reflexões desse filme. O 2 lançou, de certa forma, recentemente, né? Mas trazendo as outras, as emoções secundárias, né? Foi um filme bem legal. Aí, para quem ainda não viu, que eu acho que poucos recomendavam. Sim, por favor, assistam, é muito bom. Muito bom. E aí até, assim, trazendo aí como você falou, a gente não é bem uma influência, mas eu acho que todo o nosso redor, todo o nosso dia a dia, ele acaba mexendo conosco. E aí, quais fatores aí que a gente no nosso cotidiano, seja, eu acho que hoje também muita gente é muito afetada também pelas redes sociais, pelo nosso trabalho, pelos nossos relacionamentos, como isso pode influenciar aí na nossa saúde mental? Então, a gente tem muitas coisas que podem influenciar na nossa saúde mental, né? Que são redes sociais, trabalho, família, relacionamento. Então, o trabalho, principalmente, a rede social e relacionamento são bem influenciados. As nossas emoções, a nossa saúde mental é bem influenciada por isso, que é o que a gente tem mais acesso, né? É o que a gente mais acha que precisa viver por aquilo. Então, é o que mais influencia no nosso dia a dia. E essas coisas que a gente deixa que influencia muito a gente, pode causar mais ansiedade, mais depressão, isolamento, exclusão social. As redes sociais, por exemplo, o uso excessivo das redes sociais pode causar muito, muito disso, principalmente isolamento e exclusão social. Você não se vê mais tendo paciência para lidar com o outro. Você pode chegar a um ponto de não se identificar mais como um ser ali que precisa socializar só por conta das redes sociais, sabe? Por isso que eu vejo que tem muita gente que ganha vida, né, com redes sociais, tudo bem, eles têm que estar ali todos os dias, mas muitos deles que não cuidam da saúde mental acabam tendo consequências por conta disso, né? A gente acaba comparando muito uma vida idealista, né? Que é idealizada muito pela sociedade e acaba esquecendo de viver a vida real, a vida que a gente tem, né? Acaba esquecendo de agradecer o que a gente tem, de querer muito o que é do outro e acaba se frustrando
e acaba tendo aquela pressão de insatisfação, de descontentamento, de estresse, por que o outro consegue, eu não consigo, e assim vai, até chegar ao ponto de causar ansiedade, depressão, isolamento, esse tipo de coisa, né? No trabalho, nas redes sociais, o que a gente pode fazer é tentar regular a utilização, né? É como se eu falo que as redes sociais é como se a gente estivesse vendo um filme ou uma novela que não são baseados em fatos reais, né? São apenas para a gente ter uma distração da correria do dia a dia. Então, a gente buscar identificar isso já vai trazer mais leveza na hora de você ver um TikTok, de você ver um Instagram, de saber que aquilo ali é só algo ilusório, que não te pertence. A pessoa que está ali na rede social não é aquela pessoa real. É como se fosse um personagem, né? Então, a gente tentar não idealizar essa coisa como uma verdade já ajuda bastante. Na questão do trabalho, a comunicação é muito importante. Eu falo que uma comunicação não eficaz ou não bem-sucedida, mal-sucedida, né, no caso, pode causar muito estresse, crise de pânico, conflitos, depressão. Então, a gente trabalhar a comunicação no ambiente de trabalho, uma comunicação com sabedoria, com respeito, com empatia, com uma comunicação não violenta, isso tudo pode ocasionar um bom ambiente de trabalho e uma saúde mental para o colaborador muito melhor, muito melhor. Acho que é mais ou menos isso. E no relacionamento, a gente também tem que ver essa questão da comunicação, do que é um relacionamento saudável. Eu acredito que hoje a gente não tem por que ter mais dúvida do que é ter um relacionamento saudável e o que não é um relacionamento saudável. A gente já tem essa visão maior. Antigamente não tinha muito disso. Hoje a gente tem mais facilidade de conseguir identificar. Então, a gente, às vezes, dentro do relacionamento, sei que pode ser mais complicado, mas é como eu sempre digo, o corpo responde. Se você está fazendo tudo certinho, se alimentando bem, tendo uma saúde física boa, seu trabalho está bem sucedido, você se dá bem no seu trabalho, é um ambiente saudável, você tem que identificar aonde que está a fresta e corrigir. Se é no seu relacionamento, você vai conseguir identificar, porque se está todo o seu outro eixo da vida está bem encaixado, as suas outras relações estão bem encaixadas, estão fluindo saudáveis, então o problema está na sua relação. Então, a gente conseguir identificar, seja a relação amorosa, seja a relação em família, tá? Isso é uma relação no geral, com um amigo, enfim. A gente saber identificar e lidar com aquilo é fundamental para a nossa saúde, para o nosso cuidado, né? Assim, até já também pegando esse gancho, como você falou, às vezes a gente precisando identificar realmente aonde, que, o que está gerando, que eu acho que todo mundo ou já passou ou vai passar por isso, de ver que existe alguma coisa que está desequilibrada, mas está sem saber aí identificar. E aí, às vezes, até uma palavra amiga de fora consegue dar uma clareada, digamos assim, na gente. E, assim, pensando, né, a ser esse amigo, a ser essa pessoa que possa estar tentando dar uma orientação, não como um profissional, mas sim para tentar realmente ser um braço amigo, como é que a gente consegue identificar mais ou menos alguém que possa estar passando por algum sofrimento emocional? E assim, como oferecer também, querer
que é isso, eu acho que também você querer ajudar, você tem que também saber ajudar. Você só querer, às vezes, também atrapalha mais do que ajuda. E saber ter aí essa digamos assim, da sensibilidade de tentar ajudar essa pessoa e também até que ponto é bom ajudar, né? Até que ponto a gente não vai estar atrapalhando, mas não sei se também foi bem claro na minha pergunta. Sim, sim. O que que acontece? A gente acaba tendo o risco, né, de absorver muito o problema do outro. Então, eu acho que o fundamental para quem quer ajudar é ir ajudar, fazer uma escuta saudável, mas não absorver o problema, tá? E como identificar? É o que a gente já falou lá atrás. Os comportamentos da pessoa vai automaticamente mudar. A pessoa não vai estar se cuidando fisicamente mais, a pessoa não vai estar estressada ou mais triste, com pouca comunicação. Então, se você estiver em um ambiente que você já conhece a pessoa e a pessoa estiver trazendo algumas dessas mudanças, né? Você chegar e você apenas fazer uma escuta já ajuda muito. Porque às vezes a pessoa ela só precisa se ouvir e ela não está conseguindo. Então, quando ela externa isso para alguém, ela automaticamente ela vai se escutar. Então, mas eu sempre repito, o principal ponto é, quando você for querer ajudar, vá, mas sabendo que aquilo não é seu, aquilo não te pertence. Então, se não te pertence, não tem por que você dar palpite ou orientações. A única coisa que você pode recomendar para a pessoa, se você vê que já há aquela necessidade, é a pessoa procurar um profissional, um psicólogo e iniciar a terapia, para a pessoa conseguir lidar com aquela relação, com aquela situação que ela está passando. Jamais você vai palpitar a vida do outro, que a gente chama de palpitar, né? Dar a sua humilde opinião, porque a dor quem sente é o outro. Você pode apenas ouvir, mas você não vai saber lidar porque você não está sentindo igual. Ah, mas eu já passei por isso. Não foi igual, porque você sentiu de uma forma, a outra pessoa está sentindo de outra forma. Então não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Tá? Acho que é basicamente isso. Porque eu acho que também o ser humano ele tem isso, e às vezes ele ouvir, querer ajudar, acabar sendo evasivo, e aí, como você falou, querer palpitar. Eu acabo que eu já passei, acho que muitas das pessoas já passaram por isso também, de tentar até ajudar, mas acabar atrapalhando por não saber como ajudar. E hoje eu também tenho adotado, né, um pouco mais essa postura de ouvir mais. Às vezes está ajudando só pelo. Tá aqui, amigo, fala comigo, pode falar comigo. Assim, sem estar tomando partido de nada. É isso, às vezes a gente pode ter passado por algo igual, mas a minha dor não é a sua dor, não é a dor do outro. Então, só quem está sentindo sabe o que está sentindo, então não tem como ele seguir o que o outro sentiu. Então, acho que isso também é algo Exatamente. para a gente trazer para a consciência, porque muitas das vezes a gente acaba ouvindo o problema do outro e quer dar uma solução até para querer ajudar, mas é isso, não, a gente não tem que dar solução de nada, até porque, a gente não sabe o que está sentindo, dois, a gente não é profissional para poder estar dando alguma orientação, alguma direção para aquilo. É muito importante também fazer essa pontuação, porque eu acho que muitas das vezes a gente acaba cometendo esse mesmo erro sempre. Alguém traz um problema para a gente, Exato. ou a gente absorve ele, ou simplesmente a gente aponta uma solução que realmente é Que da nossa não cabeça, cabe. que não cabe. Exatamente. E Exatamente. até Eu, como psicóloga, passo muito por isso, Felipe. Por quê?
porque eu sou psicóloga profissionalmente, né? Eu não sou psicóloga dos meus amigos. Então, eu passo muito isso. Quando vem um amigo, mas você é psicóloga. Tá bom, mas você não é meu paciente, você é meu amigo. Se eu te orientar de uma forma errada, já era. O que você vai fazer? Eu vou levar para o meu pessoal, porque eu vou sentir a sua dor. Você é meu amigo. Eu vou querer te aconselhar da melhor forma. Por isso que eu sempre falo para os meus amigos, faça terapia. Ah, você faz terapia. Eu sou psicóloga, mas eu não sou sua psicóloga. Faz terapia. Exato. Totalmente diferente um acompanhamento, né, de uma conversa com um amigo. Eu não tenho nenhum amigo psicólogo, mas acho que eu também nem ia querer fazer ele de terapeuta, não. Acho que é, assim, não é que deve ser chato, mas deve ser algo que deve também gerar um pouquinho de responsabilidade. Porque imagina, a pessoa vem desabafar com você, e aí você entra em questões que, por vezes, você não está acompanhando aquela pessoa por muito tempo, e aí você acaba ficando meio que em cima do muro. Bom, falo ou não falo, deve ser algo um pouco. Não é bem chato a palavra, deve ser um pouco, digamos assim, conflituosa para também. Que é isso, às vezes quando um amigo ele vem pedir uma ajuda, também é isso, ele pede algum conselho, geralmente por você ser psicólogo, mas é isso, é a sua profissão e não é um coleguismo que você está deixando de fazer com o seu amigo, mas mesmo uma responsabilidade que você tem com a sua profissão e até com ele também, ou com ela. Exatamente. Por isso que eu falo com meus amigos. A única coisa que vai acontecer é a sua frustração de esperar alguma coisa a mais de mim, que não vai ter. Aí você É. trabalha ela na terapia junto com seus outros projetos. E até falando já, engatinhando então aí sobre esse assunto, que quanto mais, obviamente, a gente tem um problema em relação à saúde mental, acho que mais vai crescendo também a importância do terapeuta, do psicólogo em si, e também das pessoas terem a ciência, da consciência, né, conscientização da terapia. Aí é para que a gente possa ter aí um fechamento legal para trazer bem para as pessoas a importância da terapia. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais aí também, é isso aí, puxar a sardinha para o seu lado, legal. Eu acho que uma posição como essa tem que se puxar a sardinha mesmo. E também, não só da parte da terapia, do acompanhamento profissional, mas o que a gente pode fazer, nós mesmos, por nós, para ter tentar uma melhora de saúde mental, e tentar cuidar melhor disso, para que a gente consiga aí voltar, né, no escopo do início, ter um bem-estar geral. Então, a gente tem coisas bem simples que a gente pode fazer, né? Não somente a terapia, que eu acho de suma importância, porque é alguém que está totalmente de fora. Eu costumo dizer que os pacientes que eu atendo, os alunos que eu atendo, é uma folha em branco. Eu não sei nada sobre a pessoa. Então, não tem como eu falar, ou orientar, ou, enfim, orientar seria a palavra mais adequada, sem ter um estudo sobre a história da pessoa. Então, por isso que a terapia é muito importante, porque você vai ter uma pessoa totalmente de fora da sua vida, apenas ali para te ouvir e saber identificar o que você pode utilizar como autocuidado e o que você deve ou não descartar da sua vida, o que você pode alimentar como emoção, como lidar melhor com a emoção para certas situações, e assim a gente vai fazendo. Isso é a terapia. A gente, como profissional, orientar vocês que vão até nós a como lidar com a vida, né? A como lidar com o outro, com a sociedade, com você mesmo, você aprender a ter o autocuidado,
o controle das emoções, saber ouvir as pessoas melhor, saber se expor com melhores palavras, né? Ter aquele cuidado de eu quero dizer exatamente isso, isso e isso. Mas, em vez de falar isso, isso e isso, eu vou falar aquilo, aquilo, aquilo. De outra forma, né? Querendo dizer a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Isso tudo pode mudar uma situação, né? Para a gente poder cuidar além da terapia, no nosso dia a dia, tem algumas práticas simples que eu sempre recomendo, né? Que é acordar um pouco mais cedo, antes do dia corrido de trabalho. Se é possível, já deixar um café da manhã pré-preparado na noite anterior, pode deixar num potinho na geladeira, no dia seguinte você acorda com calma, faz a sua rotina, coloca o café ali para esquentar, toma o seu café. Normalmente, eu escuto música de manhã, porque música é algo que me acalma muito e me motiva muito. Então, eu vou fazendo as coisas na minha manhã, vou fazendo meu café, vou fazendo minhas atividades da parte da manhã, tudo ouvindo música. Então, eu sempre recomendo as pessoas a trazerem isso na rotina. Pode ouvir uma música, ou ler 2 páginas de um livro enquanto está tomando seu café, fazer uma yoga, uma meditação, exercícios respiratórios. A respiração é fundamental. Eu sempre digo que quando a gente está em momento de estresse, de raiva, de tristeza, seja qual for a emoção que você está sentindo, você trabalhar a sua respiração vai fazer total diferença para você conseguir raciocinar e externar o que você está pensando. Então, trabalhar a respiração também é muito importante. Manter a alimentação saudável, ou seja, ter aquele café da manhã todo dia, ter um bom almoço, comer de 3 em 3 horas, pode ser uma barrinha de cereal, um negócio, enfim, ter uma alimentação adequada para o seu corpo. Então, eu sempre recomendo também a fazer um acompanhamento, né, nutricional, enfim, para você saber exatamente qual a medida, qual a porção e tudo mais. Mas ter uma alimentação saudável e balanceada é muito importante. Dormir bem, descansar é muito importante. A gente sabe que a gente tem que ter, no mínimo, 6 horas dormidas. Então, você fazer um cronograma do seu dia a dia, isso também é muito bom. Você ter uma rotina, suas coisas bem anotadas, bem organizadas, também é bom para a saúde mental. Priorizar momentos de lazer também é bom. Quando chega fim de semana, se desliga, sai com os amigos, sai com a família, ou tem um momento só seu, vai para um cinema sozinho, vai para uma praça, vai fazer caminhada. Isso é muito importante também para a saúde mental. Controlar, fica aí uma dica que eu faço, tá, gente? Controlar a questão das notícias, redes sociais, jornais. Assista pelo menos só uma vez ao dia, porque aquilo pode influenciar também o seu dia, pode influenciar suas emoções. Então, não acompanhar tanto, não deixar se influenciar tanto, manter relacionamentos saudáveis, como a gente já falou, nada de relacionamento tóxico, seja ele qual for, tá, gente? Evitar, tirar pausas para relaxar no nosso dia a dia, pode ser no ambiente de trabalho. Eu sempre costumo recomendar nas minhas palestras que se você trabalha 9 horas por dia, sendo uma de almoço e 8 trabalhadas, essas 8 horas tem que ter intervalinhos, né? Pode ser para ver um Instagram, pode ser para ligar para alguém, pode ser apenas para você levantar, esticar as costas, fazer um alongamento, ir no banheiro, beber uma água, tomar um café, bater um papo e depois voltar. É muito importante, dentro das horas trabalhadas, ter esses intervalinhos intercalados. Pode ser de 10, 15 minutos, não tem problema. Vocês vão ver que vocês vão conseguir focar mais, ter mais produtividade. Então, isso é muito bom ter esses intervalos. Como eu disse, organizar a rotina,
E eu sempre costumo dizer que a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem. Se a gente tem um lar para morar, se a gente tem um teto para dormir, se a gente tem, se a gente acorda respirando, enxergando, ouvindo, conseguindo falar, isso já é muito. Se a gente está andando, se a gente está tendo o nosso emprego, tendo a nossa renda, a gente tem que agradecer por cada coisa. Isso também influencia muito na nossa saúde mental, a gente ser grato pelo que a gente tem, né? E não é mentira, de verdade. Com certeza. E aí, assim, vou me pegar um gancho na sua gratidão e vou lhe agradecer de, mais uma vez estar aqui conosco. Mais uma vez a gente falando sobre saúde mental, falando sobre o autocuidado. Tenho certeza que todos que acompanharam aqui essa live saíram mais conscientes sobre como poder estar trazendo um melhor bem-estar para si mesmo. Espero que a gente também, dentro dessa rotina toda, que acho que de todo mundo é bastante maçante, a gente consiga, assim, estar tendo melhores práticas. Novamente, essa importância também da terapia. Eu confesso que eu comecei a minha recentemente e é algo que eu vejo um desenvolvimento Muito bom. no sentido de ansiedade, quanto também de produtividade no trabalho. É algo que realmente faz diferença. Então, muitas vezes eu vi o pessoal falando, faz a terapia. Eu falo, é um mantra, gente, mas eu sou parte desse mantra que a gente fala, faça a terapia também. A nossa rotina é muito doida, ela é muito cheia de coisas, então a gente precisa ter também ali uma forma de a gente conseguir equilibrar essas coisas. Obviamente, não só com a terapia, como você falou, mas com outras práticas, exercícios que eu tenho voltado a fazer, porque também é algo que eu vejo que dá uma maior leveza, e tentar realmente fazer com que isso torne-se algo que as pessoas não sintam-se afastadas, mas sim próximas com relação à saúde mental, que não seja um assunto em que as pessoas vejam como supérfluo, de que a gente entenda que realmente a saúde mental ela é algo que é um plus que a gente precisa. Não, a gente necessita ter uma saúde mental para que a gente possa não só viver bem. Hoje em dia eu digo que a gente possa viver. Isso aí, né? Exatamente, é o que eu sempre digo, Felipe. A gente, o ser humano em si, né, tem gente que é diferenciada, mas normalmente a gente só procura médico quando a gente adoece. Então, a saúde mental tem que ser diferente. A gente não pode procurar o psicólogo quando já está avançado, né? Já está com depressão ou já está com ansiedade. A gente poder antecipar esse processo é fundamental. Lógico que você pode estar já, né, com os sintomas e assim procurar ajuda, mas se possível antecipe o processo, porque vai ser muito melhor. Um dos sintomas que são mais agravantes, assim, principalmente dor de cabeça, eu falo mais da ansiedade, tá? Porque você falou da questão da ansiedade que te fez procurar a terapia. Então, na questão da ansiedade, principalmente dor de cabeça, dor na vista e trincar os dentes. Ficar o tempo inteiro com os dentes roçando no outro, e isso acaba causando uma dureza aqui, né? Isso também é sintoma de ansiedade. Então, são pequenas coisas que, se a gente começar a se observar, a fazer tudo que eu falei aqui do autocuidado, a gente vai conseguir reconhecer na gente, a gente conhece o nosso próprio corpo. Então, o corpo vai falar com vocês. Então, se o corpo começar a falar, já procura. Não deixa depois, amanhã.
ou aquele velho tabu de que terapia é coisa de maluco. Não é, gente. Ainda escuto isso até hoje. Então, vamos quebrar esse tabu, vamos se cuidar sim, para a gente poder ter, como o Felipe disse, apenas viver, né? A gente viver bem, com saúde, sem passar por cima de ninguém, viver nossa vida, e é isso. E eu agradeço novamente, Felipe, pelo convite, pela parceria. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Pode chamar a gente, pode me ligar, mandar mensagem, que eu estou aqui, tá bom? Eu que agradeço, Etienne. E seja, é a segunda, você já veio aqui também na nossa sede falar com os nossos colaboradores. 2025 traga mais outras oportunidades aí para esse. Combinadíssimo. Só me chamar que eu vou. Obrigado por quem acompanhou a gente. Essa live também ela fica salva aqui no nosso perfil do Instagram. Então, quem quiser depois acompanhar, quem chegou no meio do caminho, quiser ver depois ela completa, só acessar aqui o perfil que você vai ter direito aí a acompanhar todo esse conteúdo riquíssimo. E aí, até a próxima, gente. Muito obrigado aí novamente. Até. Tchau, gente. Até.